No ar, mais um programa Sala de Opinião. E nosso convidado de hoje é o diretor de jornalismo, diretor-geral da Rede Gurga de televisão, Alessandro Lubiana. O Lubiana é amigo da gente há bastante tempo e vem fazer um trabalho bastante interessante na Rede TV. E através dele é que nós estamos aqui presentes, levando a notícia até os senhores. Lubiana, você entrou na Rede TV como administrador? Na verdade, eu comecei no grupo SGC como radialista, lá na Rádio Alvorada, em Ji-Paraná, que é a minha primeira paixão na comunicação, é o rádio. E entrei como radialista e dali para frente, em 2006, e dali para frente vim assumindo alguns cargos, né? Coordenação de jornalismo, depois gerente da rádio, depois assumia o grupo de comunicação em Ji-Paraná, até chegar na direção aqui do grupo no estado. Você é natural de Rondônia? Eu nasci em Ouro Preto do Oeste. Ouro Preto? Ouro Preto. Meus pais são... meu pai é capixaba e minha mãe é paulista, mas moraram no Paraná durante muitos anos, né? 20 anos no Paraná, e casaram no Paraná e vieram para Rondônia, nessa leva de imigrantes que vieram para desenvolver o estado, lá nos anos final de 70, 78, 79, chegaram em Rondônia. Chegaram um pouquinho depois de mim, eu cheguei em 77. e lembro muito de ter ido a Ji-Paraná, aquele início de Ji-Paraná era realmente aquelas estradas bravas, né? E chega aquele pessoal chegando. É um tempo que dá até saudade, né? É um tempo bastante marcante na vida de todos nós. Marcante porque era uma época em que as pessoas vinham para construir algo para elas, né? Gente que casavam no sul do país ou no Nordeste e vinha para cá para construir algo e ajudar a desenvolver o estado. Então, naquela época, em que pese eu nasci em 81, então eu não vi esse momento do final da década de 70, início de 80, vi apenas o final e tenho recordações do final da década de 80. Mas era uma coisa incrível, né? O movimento rural, a grande população morava na área rural e ia para a cidade fazer compras, mexer com os negócios, e era um movimento intenso dessa população rural indo para a cidade, que agora a gente não vê isso mais. É interessante porque todos tinham uma meta, né? Vencer, né? Um novo horizonte na vida, sonhos para ser realizados. Então, quer dizer, eu acho que isso dava um estímulo muito grande às pessoas quando vinham para essa região. E a gente via realmente aquilo era um verdadeiro formigueiro em todo o estado, em todo o território, né, de Rondônia. Então, acho que isso é algo marcante para todo mundo que viveu essa época, né? Época de áurea realmente do progresso, de esperanças, né? É verdade. Foi assim um momento muito bom. E o legal é você olhar, acho que 80% das pessoas venceram, né? Ou até mais do que isso. Você olha ao redor, eu, por exemplo, das pessoas que vieram com meu pai, que vieram com meus avós, a gente olha ao redor e não vê ninguém que ficou pior. As pessoas melhoraram de vida, embora, em que pese, sofreram para construir alguma coisa, o Estado tinha várias deficiências, mas é comum de um Estado novo, né? Um Estado que está se formando. E eles chegaram numa região, que é a região de Ouro Preto do Oeste, que era uma região que o INCRA tinha iniciado um projeto de colonização, que foi um projeto que deu certo ali para aquela região, desenvolveu a região de Ouro Preto, de Paraná, foi muito bacana. Você acha que depois de tantos anos, dessas décadas já de início de tudo isso, a população de hoje está mais acomodada? Está acomodada, essa juventude está muito mais acomodada, ele conseguiu... não conseguiram trazer aquele ânimo de vencer, aquele ânimo de novos horizontes. O que você acha disso? É porque antes, né, assim, o fato de vencer tinha que mudar de uma região. Então, assim, aqui no Paraná não dá mais para mim. Acho que muitas pessoas, os paulistas ou os capixabas que vieram para cá, eles tomaram uma decisão ousada de deixar a família que está lá, ou deixar parte da família, vir para cá trabalhar. Isso é uma ousadia, isso é uma característica arrojada de quem toma essa decisão. E os jovens de hoje, eles não têm mais esse arrojo, vamos dizer assim, de falar, não, eu vou deixar aqui, estou indo para um outro lugar, enfim. A gente vê eles lutando ao nosso redor,
para tentar vencer e não é fácil também, né? É. Mas são momentos diferentes, né? Totalmente diferentes, logicamente, com outras perspectivas de vida, né? Outra visão de tudo isso, né? Outra maneira de vencer, né? Naquela época, o senhor chegou aqui nessa época, o senhor sabe, o senhor colocava a mão na massa, fazia, né? Hoje se vence de outra maneira, né? Hoje se vence com o estudo, se vence com a inteligência, se vence com a criatividade, se vence... Antigamente se vencia muito com a força mesmo, com a coragem, hoje já não é mais assim. Por isso que acho que é bem diferente um momento do outro, embora estamos falando de coisa de 30, 40 anos só. Na história isso é muito pouco. E é outra Rondônia, né? Realmente uma nova geração com pensamento diferente, um estado realmente cheio de oportunidades e, logicamente, que aquele espírito aventureiro que todos nós tivemos como viemos para cá, não existe tanto mais. Exatamente. Existe alguns, né, querendo ainda vir para cá, pensando naquela Rondônia de antigamente, mas hoje a realidade é totalmente diferente. Bem diferente porque nós já estamos, embora em que pese ser um estado novo, mas é um estado muito atual. Se a gente observar em números econômicos, você olhar aqui, nosso estado é um dos poucos estados da Federação Brasileira que fechou as suas finanças no azul. Isso é um fato positivo. É um estado que está, quando você vê alguns dos grupos, quando todo mundo aqui está meio triste, meio reclamando da crise, e aí você observa alguns grupos se instalando aqui, é porque eles estão enxergando ali uns 5, 10 anos pela frente. E aí uma coisa interessante, você anda nesse estado, você vê o crescimento desse estado, né? Os municípios que a gente pensava, né, que ia demorar muito a ver aquele progresso, não, eles cresceram muito mais do que o que todos nós esperávamos. Uma beleza Cacoal, uma beleza de Paraná, uma beleza Vilhena, Ariquemes, quer dizer, são cidades já com porte de cidade grande, né? Cidade com ar de cidade pequena, mas com porte de cidade grande. É verdade. E tem umas cidades que vão se transformando, né? Acho que a última cidade a se transformar mesmo foi a cidade de Ouro Preto do Oeste, Ouro né? Preto. Que era uma cidade uma cidade pequena, meio que desorganizada ali, o centro comercial, com os bairros e tal, e de repente, de um tempo para cá, se organizou, vem se diferenciando de outras cidades, se tornando ali até de repente um polo de turismo, né? Tem o Morro do Chico Mendes, o pessoal vai para lá, gente de todo estado para praticar o paraglider. Interessante, né? E tal. Agora tem vários hotéis ali também, Hotel Fazenda, né? Já tem 2 instalados, já com uma qualidade até razoável. Vilhena, que ao longo do tempo também se destacou, se diferenciou das demais. Ji-Paraná, que já, quando nasceu, ela já nasceu diferente, mas aí por um tempo ela cresceu, mas deixou de ser uma cidade organizada, agora volta a ter uma cidade mais... É uma cidade com um crescimento mais organizado, mais ordenado também. Temos algumas cidades no estado de Rondônia realmente que têm uma qualidade de vida e eu diria até, doutora Aparício, que a gente deve muito aos empresários, né? Tem a classe política que faz a parte deles, que tem que fazer mesmo, mas esse diferencial se deve muito às pessoas que empreendem. Né? Se a gente observar, por que Vilhena é assim? É pelo jeito, pela população que ali habita, essa diferença que existe das demais cidades. Claro que teve a sorte também de ter alguns gestores que se destacaram dos demais. Né? É uma cidade planejada, né? Então, eu acho que isso é muito importante, não só por ser planejada, e tem um clima favorável, uma população sulista extremamente feliz, parece que vieram para a região realmente para crescer. E uma coisa gostosa é a união da população do Cone Sul também, né, do estado, né? Então a gente tem assim, eu sou do interior, né, sou de Ji-Paraná, nasci em Ouro Preto, mas fui criado em Ji-Paraná. Aí vem para Porto Velho, a gente sente um pouco a diferença da capital, das pessoas, da maneira. Aí você vai para o interior, é diferente. Aí você vai para Vilhena, é mais diferente ainda. Então a gente tem aqui no estado de Rondônia, são várias culturas dentro do estado, são vários costumes dentro do estado, é interessante isso. Eu, particularmente, não conhecia essas diferenças, porque quando você está ali no interior, em Ji-Paraná, eu não tinha esse contato como eu estou tendo com Porto Velho. E é interessante como o nosso estado é rico. Quem pode conhecer o estado, realmente deve investir em conhecer o estado, porque ele tem assim, características bem diferentes. Grande diretor, vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Estado de Opinião, mas já voltamos já.
Quem vai gostar dessa novidade são eles, os cães e gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 32225551. Adquira seu plano Pet Saúde. Voltamos com Sala de Opinião. E, Alessandro, uma coisa importante, eu acho que para todos nós é trabalhar naquilo que se gosta de fazer, né? E acho que rádio, televisão é algo assim fascinante. Como é que foi a sua paixão pela comunicação? E quando foi que você começou, na realidade, a querer também entrar no meio da televisão, de comunicação através da televisão, não só rádio? Então, eu morava no sítio, né? Meu pai sempre foi agricultor, ainda mora no sítio, é agricultor. Na verdade, não é mais agricultor, porque agora os agricultores de antigamente agora só mexe com gado, na agropecuária, né? Mas na época ele era agricultor e no meu tempo do sítio era isso. Eu ouvia a Rádio Alvorada, essa rádio que eu fui gerente, e que hoje estou na direção do grupo, eu ouvia ela no sítio. E eu imaginava, eu sonhava de um dia poder estar dentro da rádio. Estar falando ali dentro, exatamente. Então ali despertou uma vontade, né? E aí tinha um quadro na rádio, que é um colega meu, que hoje é gerente da rádio lá, chamado Fábio de Souza. Ele era locutor, tinha vindo do Paraná, e ele criou um quadro chamado Fábio de Souza por um dia. Era no sábado. Você escrevia uma cartinha, se fosse sorteado, você ia lá ser Fábio de Souza por um dia, o locutor. Eu escrevi a carta, fui sorteado e fui para a rádio. Aí eu me apaixonei, olhei para aquilo, fiz o programa com ele um dia, falei, é isso, não tem o que fazer. Meu pai, eu o único filho homem, meu pai não queria que eu saísse do sítio de jeito nenhum. Aí foi um ano ali. Aí começa o conflito, né? O conflito, não tem jeito, vou e tal, e foi. Aí beleza, graças a Deus com o apoio do pai, da mãe, todo mundo. Comecei no rádio. 2 anos no rádio, e aí depois surgiu a televisão. A Rede Vida, um canal da igreja, me convidaram para fazer um programa de esportes, eu fiz por 5 anos esse programa, e aí assumi a direção da rádio depois assumi a direção da TV, dessa TV, da Rede Vida, e depois me convidaram para entrar no SGC. E aí tive uma passagem, antes de entrar no SGC, tive uma passagem no Diário da Amazônia como repórter também. Por 2 anos escrevi para o Diário também. E aí eu cheguei na televisão, mas na televisão, na verdade, eu fui mais que convidado, empurrado, vai fazer e tal. No rádio eu busquei, era o que eu queria, é o que eu quero ainda, se eu tiver que voltar, eu quero voltar para o rádio. Eu me sinto radialista. A abrangência é outra, né? É outra coisa. E o feedback é muito rápido, né? O retorno é muito rápido. O rádio te dá a oportunidade de ir ao vivo a qualquer lugar do mundo, a qualquer hora. A televisão tem uma dificuldade para você ir ao vivo a qualquer lugar, depende de satélite, depende de link, depende... Então essa interatividade na televisão com a internet está melhorando muito. Hoje com o aparelho de celular você entra ao vivo em qualquer programa com imagem. Mas é mais difícil a televisão. E o rádio te dá isso muito mais rápido, esse contato é legal. Lubiana, você chegou na Rede TV, né, no sistema Gurga de televisão, e deu uma revolucionada, né? Deu oportunidade para que programas locais fossem realmente inseridos na grade. Era uma coisa, porque sempre o espaço para os programas locais, sempre, todos tiveram uma grande dificuldade, né, de levar até a todos vocês os programas locais. E hoje a Rede TV é um exemplo de abertura, né, para que os talentos locais, programas locais pudessem chegar até a casa de cada um da população do estado de Rondônia. O que levou você a pensar dessa forma? Olha, eu quero até agradecer à diretoria que confiou no trabalho, porque assim, foi uma mudança de... Porque assim, a programação local, ela é mais difícil de você emplacar uma qualidade como os produtos nacionais. Porque aqui, fazer televisão, o custo de fazer um programa esse que o senhor está fazendo aqui comigo, é um custo tão quanto para fazer um programa nacional. Você precisa de 2 câmeras do mesmo jeito, você precisa... Então o custo é alto para fazer um programa local, e a gente começou a observar que essa programação local, ela precisava, que a televisão em Rondônia, ela precisava de ter uma característica. A nossa televisão, ela precisava se diferenciar das outras. Como diferenciar?
valorizar o local, o regional, porque hoje a gente observa que as grandes emissoras formaram redes nacionais e destinaram pouco tempo para as programações locais. E aí é onde o rádio consegue muito espaço ainda, porque o rádio é regionalismo. E hoje a população, são várias pesquisas que são feitas, a população está interessada no que está acontecendo no seu ambiente. Claro que, de uma certa maneira, quer saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas você não pode pegar 80%, 90% da sua programação e falar de Brasil e de mundo e esquecer de conversar com as pessoas que estão naquela cidade, naquele estado. Então eu propus para a diretoria que a gente mudasse a forma de fazer televisão aqui em Rondônia, na nossa emissora. Que fizéssemos, não ficássemos com 2 horários no meio do dia e um horário de meia hora à noite com jornal. Que a gente pudesse deixar as pessoas escolher. Eu sei que tem alguns programas que a grande maioria pode não gostar de assistir, mas a televisão ela é democrática, ela tem que fazer programação para toda a população. Então, de manhã nós temos um programa que de repente o jovem não goste, mas as pessoas mais idosas gostam. Na tarde tem um programa de repente mais voltado para o jovem, os idosos, os mais experientes não vão gostar, mas a televisão ela precisa de dar a opção para as pessoas e de deixar com que a nossa região apareça mais. Eu fico muito feliz, e eu já externei isso para o senhor, de ter aqui na Rede TV um programa de uma faculdade, um programa educativo, um programa bom, sem o rótulo muito pesado do educativo. Porque é um programa de entrevista, é uma conversa, é um bate-papo, mas é uma coisa educativa, uma coisa boa, num horário nobre, num horário bom. Então eu acho que isso é muito gratificante para nós, por vários momentos. Questão de financeira, eu acho que o empresário ele valoriza quando tem um programa local, ele gosta de apoiar essas questões. Por a questão cultural, a gente ter várias pessoas tendo oportunidades de se expressarem dentro da emissora e provocar essa discussão de que televisão ela vai caminhar cada vez mais para o regionalismo. No decorrer dessa mudança toda que foi feita, dessa revolução aqui na Rede TV, como que você mediu a aceitação de nosso telespectador para com a Rede TV? Como que foi a sua percepção? Olha, a gente vai observando que as pessoas que assistem televisão, elas assistem por 2 viés. Um viés para se informar e outro para se entreter, né? São os 2 motivos de você assistir televisão. Então, quando você observa que as pessoas, no entretenimento, você tem o esporte ou você tem novela no entretenimento. Nós sabemos que para produzir um bom produto local ou regional, para entretenimento, é difícil. Então, nós resolvemos nos diferenciar dessa maneira, porque nos programas que a gente tinha o feedback das pessoas de participar, a quantidade de gente que me procura na televisão para fazer programa, para me apresentar projetos, entendeu? E a gente poder escolher, não, esse projeto é um projeto bom, isso vamos encarar. Bom. Eu acho que, olha como está Rondônia, olha que bacana, tem muita coisa boa isso é muito estimulante, né? Exatamente. Aí respondendo a pergunta que o senhor me fez, é isso. Quando as pessoas são estimuladas a fazer vários projetos, é porque alguém está consumindo. E consumindo de maneira que na televisão fica aquilo que dá certo. Você faz um programa, fica 3 meses no ar, não deu certo, o público não gostou, recebeu crítica, você convida a pessoa, olha, esse projeto não deu certo. Isso acontece na questão local e na questão nacional. Tem novela que dura 10 meses, tem novela que dura 1 ano e meio. Né? Tem programa que dura 1 temporada, tem programa que faz 10 temporadas, é o que dá certo. E aqui também a gente faz isso. E a gente tem agora a ferramenta do Facebook, do Twitter, fabuloso, né? Dos celulares, que o programa está no ar e a gente está recebendo elogios ou críticas, né? Então a gente consegue medir isso com a participação do público. As pesquisas elas são muito fracas ainda, os institutos de pesquisa em Rondônia, eles pesquisam muito a questão nacional, não pesquisa ainda, não tem uma pesquisa direcionada para o estado de Rondônia. As pesquisas elas são um formato geral para todos os estados e faz, mas então não dá para a gente se basear nela, a gente se baseia nessas ferramentas. Lubiana, vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos já já.
Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Case Gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 3222-5551. Adquira seu plano Pet Saúde. Voltamos com Sala de Opinião e entrevistando o diretor Lubiana, está aqui falando sobre rede TV, sistema Gurga de comunicação. Lubiana, e assim, a gente sabe do sucesso do sistema Gurga em todo o estado, mas eu gostaria que você me falasse como funciona esse sistema Gurga de televisão e a rádio e televisão, né, em todo o estado. Muito bem, doutor. Nós temos uma maneira de valorizar, como nós falamos no bloco anterior, a questão regional. Então, as rádios, elas têm uma característica muito próxima dessa regionalização e então nós temos duas emissoras de rádio, a Rádio Alvorada em Ji-Paraná, que vai passar para a FM agora, é uma emissora AM, líder lá há muitos anos, e a Globo que o grupo adquiriu recentemente, não tem muito tempo, mas que vai passar para a FM também. Com elas, nós estamos implantando Costa Marques e Alta Florestas, duas FMs. Então, o SGC, em questão de rádio, tem essas duas rádios em funcionamento e duas que estão em fase de instalação. Televisão, no estado, a emissora que tem 22 cidades, está presente local em 22 cidades, é uma grande cobertura no estado de Rondônia. E temos o Jornal Diário da Amazônia, né, que é o nosso jornal onde todo o SGC começou, o primeiro projeto de comunicação do grupo, do seu Assis, foi com o Diário da Amazônia. E que agora está completando em setembro 22 anos. É um jornal novo, se a gente comparar com os demais jornais no Brasil, mas no estado de Rondônia já tem uma presença boa também, está presente, nós temos sucursal em Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Ariquemes. Então é um jornal que ele tem presença no estado de Rondônia, é um jornal que não está presente apenas na capital ou no interior, é um jornal estadual, né? Então funciona assim. A abrangência da rádio AM e FM, o que vai mudar na realidade? É só a qualidade ou a abrangência também ela vai ter uma abrangência maior no estado? O AM, ele é possível sintonizar em vários municípios aí, né? Quase no estado todo. A Rádio Globo, por exemplo, atinge quase todo o estado. Com o FM, isso diminui em cerca de 70%, mais ou menos. Por Isso quê? preocupa, né? Preocupa, mas por um lado, a gente conversando em vários congressos que a ABERT fez, o que acontece? O rádio pode até ser sintonizado em metade do estado ou em 90% do estado. Só que comercialmente nós exploramos ou nós falamos para Porto Velho. Lá em Ji-Paraná nós falamos para Ji-Paraná. É muito difícil a rádio mesmo a rádio lá de Ji-Paraná, pegar em Presidente Médici, mas lá tem uma rádio em Médici que está falando de Médici e a nossa está falando de Ji-Paraná. Então, o rádio é muito regional. Então, não adianta muito essa coisa de pegar o Brasil inteiro. Se pensava em fazer uma rádio que pegasse o país todo. Foram vários projetos que fracassaram nesse sentido. Vamos fazer uma rádio nacional, a Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Nacional de Brasília. Tentou-se fazer isso e não deu certo. Então, não tem problema, na minha opinião aqui, é que não tem problema a rádio ser FM, pegar em menos cidades, porque nós vamos comunicar para aquelas pessoas daquela cidade. Então, se cada município pudesse ter uma rádio FM falando para a sua região, tá ótimo. Eu acho que o rádio tem essa característica, acho que é bom. A perca, para nós, em termos de econômica, não existe perca. E em questão de abrangência tem sim uma perca, mas eu acho que aí dá oportunidade para cada município ter a sua rádio FM, com as suas particularidades, com o que comunicar ali na região. Você acha então que o Ministério das Comunicações vai abrir um leque maior então para as novas rádios? Com certeza. Além de que nas regiões onde não tem rádios FM, né, que não vai ter mais AM, eles deverão, com a ausência do sinal das rádios AM, eles deverão abrir rádios para a instalação da FM. Se bem que no estado de Rondônia, quase todas as cidades já têm rádios FM.
né? Ou comunitária ou rádio FM instalada. Mas tem várias regiões no Brasil que o Ministério deve abrir novas concorrências assim que tiver finalizado o processo de terminar com as AM e ficar o FM. Lubiano, interessante, né? A mídia, de uma forma geral, conseguiu assim, uma evolução muito grande, as comunicações, né? E uma das coisas que eu ainda acho preocupante é o extermínio do jornal impresso. Como é que você vê isso? Você acha que vai sobreviver? Olha, eu leio assim diversos artigos brasileiros e americanos nessa linha aí. Muitos defendem que uma hora vai acabar. Mas eu acho que a experiência mais animadora nessa área é em relação ao jornal americano, que por um momento chegou a extinguir totalmente a impressão de jornal em papel e ficou só com a versão digital, online. Não durou um ano. Teve que voltar a imprimir o papel. O jornal digital, ele vai crescer muito mais ainda, mas dificilmente, na minha opinião aqui, depois de acompanhar vários debates sobre isso, eu acredito que ele nunca deixará de existir. Porque é o seguinte, é um documento. Tem coisas que você não pode publicar, você não pode publicar na televisão, você não pode publicar num site, você tem que publicar em papel, porque o jornal, além do serviço de informação, ele é documento, ele é um documento. Quando você faz um jornal, você está, de acordo com a legislação, você está mandando para a sociedade algumas informações oficiais, de caráter oficial, publicações oficiais, que elas precisam circular e elas precisam de estar à sua disposição como papel. Então eu não acredito que vai acabar. Fora que as pessoas ainda, e é muito comum ver uma notícia na televisão, aliás, no site, e ainda querer checar na televisão ou no jornal impresso, para ser verdade. Para ver se é verdade mesmo. Então essa credibilidade do jornal impresso, ela ainda está inabalável. O jornal impresso não perde a credibilidade, as revistas não perdem a credibilidade, pelo contrário. As revistas têm uma credibilidade muito grande. Quando tem uma notícia na revista, tem uma notícia no jornal, ela é verdadeira. Se você tem uma notícia na internet, nas versões online dos jornais, as pessoas ainda checam. Por exemplo, eu fiquei sabendo da notícia da morte do Eduardo Campos pela internet. Primeiro ato, ligar a televisão. Porque se ele morreu de verdade, eu preciso ver. Não é? E as informações da internet ainda não garantem essa credibilidade. Então, pelo menos vida longa, não sei se nunca, mas vida longa os jornais impressos e as revistas vão ter. Mas o empresário, em termos econômicos, você acha que o empresário vai conseguir bancar, manter um jornal impresso com essa mídia toda? Os custos não são muito altos? São altos, tem razão. Esse é o principal desafio. Porque você hoje... rodar um jornal, a maneira de você distribuir o jornal impresso, a circulação do jornal impresso, ela é muito cara, ela necessita de uma logística difícil, muito difícil. Esse é o principal desafio, que é a questão econômica. Não é fácil, por isso que eu acredito que os jornais também vão passar... por exemplo, você tem uma Folha de São Paulo que circula no Brasil inteiro. É inimaginável que isso vai durar por muito tempo, porque... Você faz a Folha de São Paulo em São Paulo e você tem ela no Brasil online muito rápido. Então não teria necessidade de você circular em papel no país inteiro. Mas por isso que eu acredito que passa também pelo mesmo processo da televisão. Mas, por exemplo, Diário da Amazônia, aqui em Porto Velho, vai circular em papel, mas talvez lá em Vilhena o pessoal vai consumir ele online, né? Essa junção. Eu sempre... E ele está disponível online, Está disponível já. O Diário da Amazônia vende. E se cobra por isso online, não, né? Vende. Se cobra assinatura online? Assinatura online, porque você folha o jornal online. Tá. O que ele tem gratuito na internet são as notícias do jornal no portal. Agora, quando você folhear o jornal online, aí é uma assinatura e aí se cobra por isso. Essa assinatura, ela é equivalente ao valor do jornal? Bem mais em conta. 50% do valor. A assinatura do Diário da Amazônia custa, acho que R$30, a assinatura R$14,90. E você tem o jornal antes do impresso no seu computador, no tablet, no celular, e você folha o jornal como se estivesse folhando o jornal em papel. A versão original está lá.
normal. Vamos continuar com esse assunto, mas daqui a mais um pouquinho. Vamos fazer o nosso pequeno intervalo. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Case Gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 3222-5551. Adquira seu plano Pet Saúde. Voltamos com Sala de Opinião e entrevistando o diretor Lubiana, da Rede TV, do SEMA Gurga de Comunicações. Lubiana, a gente estava falando aqui sobre o jornal impresso, o jornal online, né, os valores do que representa isso para o telespectador. Rondônia sempre foi um estado que teve um número expressivo de jornais. Com essa crise econômica, com a imprensa online, com as notícias chegando muito mais rápido que o jornal impresso, porque você abre um computador, abre o seu celular, está a notícia ali. No outro dia que vai sair, na realidade, aquela notícia impressa. E como que o Estado se comportou com isso? Doutora Aparicio, olha, nós estamos vivendo um momento de transformação total, até para nós jornalistas. Veja bem, antigamente que eu digo 10 anos atrás, nós éramos dono da informação. Então o jornalista, o repórter, ele ia lá, colhia informação e repassava, ele reportava a notícia. Não é mais assim hoje. Hoje quem passa a informação é a população, né? Qualquer um com o celular todos viraram repórteres, né? Então, como nós, e essa é a grande discussão, como nós, jornalistas, repórteres, veículos de comunicação, TV, rádio, jornal, vamos dar a notícia. E pior, o jornal que vai dar um dia depois e a revista uma semana depois. Então, esse é o momento da grande discussão de como se comportar isso, como vai ficar isso, né? Como nós estamos encarando isso no SGC e como que o Brasil está encarando isso também, e a gente, não adianta, a gente vai vendo o que as pessoas vão fazendo e a gente tem que acompanhar a tendência de momento. Então, nós já se convencemos que repórteres todos são. Então, perdemos o privilégio de dar informação por informação. Cabe a nós agora, e a gente pode observar em rede nacional, o que os veículos estão fazendo. Cabe nós agora interpretar a informação. Antigamente existia um ditado no jornalismo que o jornalista não dava opinião. Nunca teve tão antagônico essa frase quanto agora. Porque o que mais se espera dos jornais impressos, das redes de televisão e do rádio, é a opinião. E não a opinião pessoal, a opinião mesmo de um especialista. Então você está falando de trânsito, você tem lá um engenheiro que estudou trânsito, que conhece engenharia aquilo, de né? Trânsito, exatamente. Você tem um programa de saúde, é muito comum agora, você vê médicos, apresentadores de televisão. É muito comum a notícia agora chegar para as pessoas de maneira diferente. Então, se você tem sim a notícia, você tem que dar ela. Morreram 10 pessoas no acidente, mas é muito comum você ter ali o a mais dessa informação. Não é só isso. Então, cabe a nós, criatividade para o jornal impresso, que já é difícil da maneira que era feita lá atrás, quando a gente tinha esse domínio. Uma pessoa, há 15 anos atrás, morria, uma pessoa importante, as pessoas iam ficar sabendo no outro dia quando o jornal dava essa informação, ou a rádio dava, e tinha rádio que ainda demorava a dar essa informação lá nos outros municípios. Então, e hoje não, hoje é muito rápido. Então cabe a nós realmente ser muito criativo e fazer com que a informação não seja dada a informação por informação. Uma coisa interessante, eu acho muito importante que aconteceu, foi essa abertura, né, da comunicação. Porque em tempos não muito longos, via, por exemplo, o empresário pegava comprava um jornal, ou se montava um jornal, o objetivo era único, extorquir o empresário, extorquir uma autoridade. Então, quer dizer, com essa diversidade hoje de comunicação, esse tipo de arma em que usava contra o empresário, usava contra as pessoas, tentando extorquir, tentando realmente tirar dinheiro e denegrir a imagem das pessoas,
Diminuiu muito, né? Diminuiu muito e quem praticava isso não pratica mais porque não conseguiu subsistir no mercado. As pessoas que praticavam isso, como esse era o modelo de negócio, porque qual é o modelo de negócio do jornal? É levar informação e vender publicidade, vender espaço publicitário. Isso é o negócio. O que muita gente fazia? Chantagem. Quem praticava isso, quem tinha esse modelo de negócio, isso não existe mais, porque é o seguinte, o que adianta você, uma pessoa que pratica a chantagem, se tem outras maneiras dessa informação chegar de forma diferente? Você não é mais dono da informação, eu não sou mais dono da informação, o Diário da Amazônia não é mais dono da informação. A informação, ela chega de uma forma muito ampla, muito democrática. Então agora o desafio é levar a melhor informação, a mais completa, a mais qualificada. Então quando a gente observa, e isso não é uma particularidade do estado de Rondônia, não, é no Brasil todo. Os veículos de comunicação, eles estão vivendo essa transformação, porque é comum falar no Brasil que uma emissora de televisão derrubou um presidente. Ah, fulano derrubou o presidente. Não se admite mais isso no Brasil de hoje. As pessoas não se aceitam mais, até pelo grau de escolaridade. Lá nessa época, talvez as pessoas, não sei que porcentagem do Brasil naquela época tinha nível médio e nível superior. Hoje as pessoas estudam, não estou dizendo que elas estão mais esclarecidas e não aceitam mais esse tipo de manipulação. Hoje as pessoas têm as opiniões, elas vão para a rua se quiserem ir para a rua. Não adianta você tentar mandar as pessoas para a rua, esperar que 50% do Brasil fosse às ruas, né, protestar. Porque o resultado das eleições dividiu o Brasil. E achavam que as pessoas também iam para as ruas dividindo o Brasil. 50% ia para a rua, 50% ia ficar em casa. Não adianta, a televisão não tem mais esse poder, os veículos não têm mais esse poder, graças à tecnologia, graças às redes sociais, graças ao celular, graças à tecnologia que chegou. E nós temos um desafio muito grande, que é estar atento a isso. Bem, nós temos uma parceria com a Rede TV, né, e as Faculdades Integradas Aparício Carvalho e a Faculdade Metropolitana. O que representa essa parceria para o sistema Gurga de televisão? Doutora Aparício, onde eu vou eu falo dessa parceria. Eu estava lá com o Neto, o pessoal lá em Vilhena, eu falava disso, eu falo com o seu Assis, que é o presidente do SGC todo, onde eu vou eu falo disso. Por quê? Para nós é um orgulho. Um orgulho porque é o seguinte, é uma programação muito rica, e televisão é difícil você fazer. A Rede TV hoje ela tem 98% da sua programação local. Nós produzimos 98% da nossa programação aqui em Porto Velho. Fazer tudo isso é muito difícil. E quando a gente conseguiu fazer essa parceria, eu encontrei o doutor Aparício, o senhor lá em Cacoal, no Cacau de Ouro. Foi, eu lembro. E eu falava com o senador, eu preciso conversar com o doutor Aparício, porque quero conhecê-lo. Eu quero conhecê-lo, e ele que me apresentou o senhor. Porque eu tenho uma ideia, eu queria muito, e eu sei que o senhor também é um apaixonado pela comunicação. E eu via o programa via cabo. Eu falava, gente, a gente precisa trazer isso para o Estado, é uma programação rica, é uma programação boa. Nós somos a televisão que mais tem programação local, então tem que estar na Rede TV. Nós temos que encontrar uma maneira disso estar na Rede TV. E então isso nos agrega conteúdo de qualidade para o nosso telespectador. É provável, doutor Aparício, que não 100% do nosso telespectador assista o momento. Mas eu tenho certeza absoluta que quem assiste, e a maioria que assiste, porque a gente só recebe elogios dos programas, né? São programas educativos e tal, são programas de entrevista, enfim. Quem assiste, isso muda, porque são coisas que as pessoas levam para elas, porque a televisão ela tem esse caráter de informação. Que as pessoas às vezes não sabem, televisão é uma concessão do governo. E o governo, quando dá essa concessão, ele dá algumas atribuições. E uma das atribuições é o compromisso com a educação, que poucas pessoas sabem, todas as emissoras têm um compromisso com a educação. E eu fico muito feliz de ter essa qualidade, esse empenho, o conhecimento que a academia, que a faculdade tem, e a gente poder compartilhar isso com quem ainda está pensando em ir para a faculdade, para quem está com um filho na faculdade e não pôde estar... Quantas pessoas que assistem aqui aos programas da casa,
E os filhos estão na faculdade, mas os pais nunca pisaram lá. Não sabe o que é esse mundo acadêmico. E por aqui tem essa visão, né? Exatamente, às vezes até estimula as pessoas, bom, eu já formei meu filho, eu vou fazer gastronomia, eu vou fazer medicina, eu vou fazer engenharia, eu vou fazer alguns outros cursos que é comum as pessoas fazerem. Eu conheço lá no interior e aqui em Porto Velho, quantas mães aos 40 anos se formando assistente social, enfermeiras, né, até na área da saúde. Então, eu acho muito bacana isso e eu estou muito feliz que está renovada a parceria para mais um ano, a Rede TV muito feliz com isso e espero que o retorno para a faculdade, para as faculdades tenham sido no mesmo grau de satisfação nosso, que é de levar uma programação diferenciada para Rondônia. Nós que agradecemos bastante, eu acho que essa parceria foi uma parceria para nós muito importante, porque a nossa programação toda da TV Porto Velho, o canal universitário, Finca e Metropolitana, nós encaminhamos para retransmitimos para 193 TVs universitárias, então para uma rede universitária imensa, para todo o Brasil. E a oportunidade de lançar, para mostrar Rondônia, mostrar o que se faz na educação em Rondônia para o Brasil. E, logicamente, que uma TV aberta, como a Rede TV, o Sistema Google de televisão, está também dando oportunidade de mostrar esse trabalho educacional da nossa academia, da Finca, da Metropolitana, para todo o estado de Rondônia, né? Importantíssimo. E nós, logicamente, que isso nos enriquece muito. E eu só tenho que agradecer e dizer que essa parceria para nós é muito importante e está sendo muito produtiva em todos os aspectos. Obrigado. Então eu só tenho que agradecer, Lubiano. Obrigado. E dizer da nossa felicidade, da sua vinda aqui, participando do nosso programa Sala de Opinião. E muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e vamos continuar unidos em defesa do Estado. Para mim é uma honra estar sendo entrevistado pelo Dr. Aparício Carvalho. Já vou deixar aqui o convite, devo estrear em breve na Rede TV um programa de entrevistas também na Rede TV, um bate-papo lá no Porto Velho Shopping. Nós temos uma parceria com o Porto Velho Shopping, então nós vamos fazer algumas entrevistas ao ar livre ali naquele espaço. E eu quero deixar o convite já feito. Muito obrigado. É um prazer, quero aproveitar e parabenizar, assistindo a televisão, via a homenagem que recebeu do Exército, quero aproveitar e parabenizá-lo, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas que viram a homenagem, é legal isso, é importante, parabéns pela homenagem e quero entrevistá-lo porque, como eu, tem muita gente, doutor, que não viveu um momento de história. Para você contar a sua história, né? Foi vice-governador do estado de Rondônia. Comecei como vereador. Começou como vereador, então eu quero essa história. É muito interessante isso, porque fazer televisão hoje, a gente tem que lembrar que tem muita gente, eu tenho 33 anos, vou fazer 34 anos agora, tem muita gente que não conhece a história de Rondônia e as escolas públicas não tem tempo, a gente não aprende isso na escola pública, a história de Rondônia. Ela é mal contada, vamos dizer assim, a questão política, pior ainda. Então, acho que vai ser legal a gente poder conhecer um pouco da sua história também. Por exemplo, eu fiquei sabendo que o senhor foi vice-governador quando eu cheguei aqui em Porto Velho, né? Mas Aparício Carvalho já ouvi falar. Aí fui pesquisar, vice-governador do estado de Rondônia, tem toda uma história, né? Lubiano, muito obrigado, foi um Abraço. prazer imenso. Um grande abraço e a vocês um grande abraço também. Até o próximo programa.